Oi, sejam muito bem-vindas à parte 2 desse vídeo, da onde eu falo sobre a minha contratura capsular. Então vamos lá, gente, vamos voltar aonde eu estava. Contei para vocês que agora no final de outubro de 2024 eu percebi uma piora e que eu ia marcar consulta com o cirurgião. Eu procurei a mesma clínica que eu fiz a minha cirurgia, eu gostei muito, não tive problemas nenhum, e eles me indicaram um cirurgião lá que tinha mais experiências com explante de silicone. E aí eu passei com ele, acho que foi o mês passado. Eu vou pegar aqui os documentos, espera aí. Achei. Gente, a minha cirurgia eu fiz na Dream Plastic, tá? Eu voltei lá, eu não tenho o que reclamar deles. Uma ótima clínica, eu fui super bem atendida. Eles têm uma equipe médica muito boa. Então, por esse motivo, eu retornei na mesma clínica que eu coloquei a minha prótese. Então, eu passei lá, foi no dia 12 de novembro, dia 12 do mês passado. Tá? Eu passei com o Dr. Rafael de Camargo. Gostei muito dele, muito mesmo. Por que que eu gostei dele? Porque ele falou aquilo que eu não queria ouvir, né? Ele foi muito realista, ele me falou várias coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês já já. E eu passei com ele o mês passado. Então, vou contar, tá? Em detalhes, que agora é hora dos detalhes. Então, eu passei lá e eu falei pra ele, falei, doutor, em 2019, contei tudo o negócio lá do primeiro vídeo. Em 2019 eu coloquei uma prótese, em 2020 eu voltei aqui e ela me disse que eu tava com contratura, mas eu não quis mexer. Na época eu não quis mexer. E aí ele pegou e falou assim, tá, vamos lá que eu vou te examinar. E aí eu tirei a minha... Tirei, né? Eu tava com a cinta, com o sutiã da cirurgia, que eu falei pra vocês que eu já tava usando. E aí eu tirei e ele me examinou e ele nem tocou, só de olhar. Ele me falou assim, E aí ele tocou, né, tentou movimentar, ele falou assim, Cíntia, o problema é que essa prótese tá colada na sua alma. Foi essa a expressão que ele me disse. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Lembra que eu falei que a contratura são pele sobre pele que vai criando em cima da prótese? Então, ela foi criando, né, pele em cima de pele da minha prótese. E como eu sou magrinha e eu não tenho gordura, o corpo não tem muita gordura, ele explicou para mim que o que tem aqui é só a pele, na parte de cima, a pele da minha mama, a contratura e atrás tem o meu pulmão. E ele falou assim, não tem espaço para gordura. Ele falou assim, então é pele grudada na pele. E aí ele explicou para mim que muitas das vezes essa pele tá grudada até no meu pulmão, que às vezes ele não pode nem tirar, que ele vai ter que ir queimando, não sei o nome disso daí, mas ele vai ter que ir queimando e às vezes tem que até deixar, né, uma pele lá, porque se ele tirar, eu tenho uma... Como que é o nome que eu já tive? É contratura. Um pneumotórax, que aí eu teria um pneumotórax se tira, né, uma parte lá da pelinha que tá grudada junto com a pele do pulmão. E aí ele falou assim para mim, que é uma cirurgia um pouco delicada, né? Então esse foi o meu erro de esperar. Esse foi o meu erro de deixar para depois, porque a situação ela só foi piorando e agravando. E ele falou que é uma cirurgia um pouco mais delicada, né? O espaço, o corte para uma colocação de silicone ele é menor, para um explante de silicone um corte é maior. E ele falou para mim que eu vou ficar mais ou menos umas 4 horas na mesa de cirurgia. Quando você coloca o silicone é meia hora, então é uma cirurgia um pouco mais delicada. Ele explicou que num explante de silicone comum, quando ele vai tirar a prótese, ele só passa o dedo em volta e ela solta, mas isso é quando você não tem uma contratura. Já quando você tem uma contratura, essa pele ela é difícil de tirar, então tem que ir tirando com muito cuidado,
que como eu falei, em cima eu tenho o meu tecido mamário, senão ele prejudica, ele acaba cortando a pele da minha mama, e atrás eu tenho o meu pulmão. Então ele falou que é uma cirurgia um pouco mais delicada, que depois eu vou precisar sim usar dreno, porque vai machucar bastante os meus seios por dentro. E aí ele me falou as outras coisas também que eu não queria ouvir, e acho que foi por isso que eu acreditei e confiei muito nele. Né, eu perguntei para ele de colocar uma prótese de silicone, outra prótese de silicone. Ele disse para mim que, como eu já tive uma contratura, a chance de eu ter uma contratura novamente é de 20%. Aí ele falou: 20% para você é pouco? Ele falou: para mim, que sou profissional, é muito. E ele também me disse que eu não poderia já tirar essa prótese e colocar uma outra. Por quê? O que causa contratura? Ou a rejeição do seu próprio corpo, ou é que ficou alguns pontos de sangramento lá dentro em contato com a prótese de silicone. E essa minha extração, esse meu explante, ele vai sangrar bastante, porque vai prejudicar um pouco da minha mama. Minha mama já não vai ser mais normal, né? Como se fosse de uma outra pessoa. Por dentro, tô falando, por dentro, que vai machucar bastante, que ele vai ter que tirar toda essa pele. E aí eu perguntei para ele também, que eu já tinha pesquisado sobre o enxerto, né, de você tirar um pouco de gordura do seu corpo e colocar na mama, para não precisar colocar uma prótese de silicone. E aí ele falou para mim que não daria certo, porque o meu tecido mamário não é mais um tecido mamário saudável. Então a gordura ela não ia ficar. Ele ia colocar a gordura e ia sair. Ele falou assim: olha, eu tô te passando todas as informações que eu passaria para minha mulher, para minha mãe, para minha filha, qualquer pessoa da minha família que tivesse nesse caso. Aí eu perguntei para ele: tá, então o que eu tenho que fazer? Quais são os próximos passos? E ele falou que no meu caso, que já tá um caso mais grave, eu acho que eu tô na contratura de grau 4, tá? Porque o meu seio, ele já tá um maior que o outro, ele tá um pouco deformado e ele tá já um pouco para cá, então ele tá começando a deformar. A minha contratura já tá lá no grau 4. Lembra que quando eu descobri, tava no grau 2. E aí ele falou assim: bom, no seu caso, o que eu te oriento a fazer? Você vai fazer esse explante de silicone, né? Vai esperar toda a cicatrização dessa mama e depois você vê o que você vai fazer. E o que ele me explicou, gente, quando eu for fazer esse explante de silicone, vai ficar pior do que era, tá? E eu já fui pesquisar e fica pior mesmo, mesmo. Então, eu tenho que dar um tempo para minha pele, né, para o meu músculo, para o meu corpo voltar ao normal. E volta, também vi, fica ruim, mas depois volta, acho que fica menos pior. Então ele falou assim que eu tenho que esperar um processo de 6 meses para poder voltar e ver o que eu quero fazer. Aí eu perguntei para ele também, né, que ainda não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Se eu for colocar outra prótese ou se eu for não colocar outra prótese, fazer só uma mamoplastia. E aí ele falou assim que ele não pode fazer nada agora por conta da minha pele. Ele falou assim: se eu faço uma mamoplastia agora em você, eu não sei, a sua pele vai voltar, mas eu não sei quanto ela vai voltar. E se eu tiro muito? E se eu tiro pouco, depois tem que fazer um retoque? Ele falou assim: então eu te oriento a esperar, espera ver como vai ficar a sua mama depois que você fizer o explante, depois que ela recuperar, depois que ela cicatrizar, e aí você decide o que você quer fazer. E aí ele falou assim: se você for colocar uma outra prótese de silicone, eu já te oriento a diminuir. Diminuir já era uma coisa que eu queria, gente, já era uma coisa que eu queria. Mas ele me explicou, ele falou assim: olha, tem a questão da idade, tem a questão da pele, né? Daqui 10 anos você não vai ter mais a mesma pele, não vai ter mais a mesma elasticidade, e o silicone pesa. E lembra do meu problema na coluna? Ele pesa mesmo, por isso as dores na coluna. E eu já conversei com ele e tal, aí a gente falou, ele falou assim: olha, eu te oriento uns 300 ml. Mas aí vendo lá depois o formato, né, das próteses, se eu for colocar, porque eu ainda não sei se eu vou colocar de novo, eu colocaria uns 250. Bem pequenininho mesmo. E aí, claro, com certeza, eu vou ter que fazer uma mamoplastia. Então, eu tô nesse processo
ele me passou vários exames pré-operatórios. Eu já fechei, né, a cirurgia do explante, porque eu quero fazer isso o mais rápido possível. Na verdade, eu fechei e tinha agendado para maio. Só que de novembro para cá, tá piorando cada vez mais. Estou sentindo fortes dores, tá me incomodando bastante para dormir, para trabalhar. Eu sinto que tá ficando cada vez mais duro. E eu não sei se é já que eu tô com isso na cabeça, sabe? Se eu já tô com esse negócio de querer tirar. Então, assim, já falei, não. Então, minha cirurgia tá marcada já pro mês que vem, janeiro. Eu preciso fazer todos esses exames. Tô trabalhando bastante o meu psicológico, né? Porque a gente que é mulher, a gente se importa sim com a aparência e vai ficar bem diferente. Principalmente quando a gente fala de explante, quando você tira, né? Ele fica totalmente, o seio fica totalmente diferente. Fica feio. Já vou falar já, ficar feio, tá? Depois eu ponho aí as fotos para vocês verem nos próximos vídeos. Mas assim, eu tenho que entender que é só um processo, que depois ele vai voltar, e eu preciso ver até onde ele vai voltar, para ver o que eu vou fazer depois. Talvez, né, hoje eu tô falando isso, talvez eu faça só futuramente uma mamoplastia de correção e não volte mais a colocar silicone. Mas isso é o que eu tô falando hoje, depois eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver os próximos capítulos. Então, eu já fiz a cotação dos exames, foram bastantes exames pré-operatórios, e ficou um pouquinho caro, também tenho que fazer antes de operar. Meu intuito é fazer agora, no comecinho do ano, bem no comecinho do ano, para levar para ele, porque minha cirurgia já está marcada para o dia 21. Quais foram os exames que ele pediu para mim? Ele pediu hemograma completo, coagulograma, glicemia em jejum, sódio e potássio, BHCG, EAS, que eu acho que é exame de urina, bacteroscopia, cultura e antibiograma. A exame de imagem ele pediu eletrocardiograma com laudo, ecocardiograma, raio-x de tórax, ressonância das mamas e uma consulta com um cardiologista também. Tudo isso é os exames pré-operatórios. E também lá na clínica, na Dream Plastic, eles me deram, eu fechei, né? Já fechei a cirurgia. E aí, quando eu fechei a cirurgia, eles me deram de brinde o aparelho Sequel, que é aquela botinha que você coloca depois da cirurgia antitrombose. Me deram Clexane, esse Clexane é o tape, sabe? O tape para depois. Eu não sei para que serve, acho que é para cicatrização, aquelas fitas que coloca, o tape. Me deram Tensoplast, que é a meia também que eu vou ter que usar depois por causa da trombose. E me deram mais 2 sutiãs, tá? Eu fiz o pagamento à vista e aí ela conseguiu me ajudar bastante com o valor e ainda me deu tudo isso que eu falei aqui para vocês. Porque como a cirurgia eu acho que vai ser um pouco mais demorada, então eu preciso desse negócio da botinha e da trombose. Quando eu coloquei a prótese de silicone, que foi rápido, menina, foi rápido, tá? Entrei, coloquei, saí, acordei, tá acordada? Tá, pode comer, comeu, pode ir embora. Foi bem rápido, bem tranquilo. Mas essa eu acho que vai ser um pouquinho mais demorada. Eles já até falaram que eu vou ter que dormir lá no hospital. E outra coisa também que eu não tô muito preocupada é com o tamanho da cicatriz, porque eu tenho uma cicatrização boa. A cicatriz da minha prótese de silicone é imperceptível mesmo. Ela é bem clarinha, bem fininha. Eu tenho uma cesárea também, minha cicatrização da cesárea é bem tranquila. Então, em relação ao tamanho da cicatriz ou a cicatriz de uma possível mamoplastia, isso não tá me incomodando. Na verdade, nada tá me incomodando, eu tô bem tranquila, tá? É só o que eu tenho que trabalhar bastante, é só nesse processo na hora do explante, que eu for tirar de como vai ficar. E, assim, voltar às atividades o mais rápido possível, né? Voltar a fazer o que eu fazia antes. E eu já tô até me imaginando com peitinho pequenininho, tranquila, fininha, magrinha. E é isso, já não me via mais com esse tamanho de seio, então também isso também não tá me incomodando, né? Mas um pouquinho assim da estética que a gente olha com uma roupa, tal,
um pouquinho, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, esse é o vídeo, o segundo vídeo. Então, se você, de novo eu vou falar, se você está com esse sintoma, se você tem uma contratura, procura o seu médico, faz o mais rápido possível, não deixa piorar, não deixa chegar nesse grau, né? Porque vai ser uma cirurgia mais complicada, uma cirurgia mais difícil, e não espera, não espera, vai atrás. E se você não tem prótese de silicone e quer colocar, coloca, é o seu sonho, faça. Mas tenha ciência de que essas coisas podem acontecer, se prepara financeiramente para, se possivelmente isso aconteça com você, né? Não acha que é só colocar, gente. Tem gente que tem sorte, tá? Coloca e fica aí 20, 60 anos. E tem gente que não. Você vai saber o que vai acontecer com você? Não. Então, se prepara. Então é isso, esse vídeo 2. Os próximos passos vão ser agora, vou fazer os meus exames, vou ter o retorno com ele e a minha cirurgia, que vai ser já já. Então eu vou atualizando vocês, vou colocando aqui o passo a passo, vou deixar depois as fotos, né, de como era antes, de como ficou depois, de como ficou depois. Ai, Deus, eu só tô pensando que vai ficar depois, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, tá? Curte, compartilha com alguém que você acha que é interessante ouvir, com uma amiga que colocou, que vai colocar, que quer colocar. Isso é informativo, gente. É a minha experiência, mas é a minha informação para você. Então não esquece de curtir o vídeo.